Saudações! Aqui quem fala sou eu, Hollow. E, bom, já fazem mais ou menos uns 5 meses que eu não posto vídeo, mas eu finalmente consegui voltar. Aconteceram algumas coisas, como meu fone ter quebrado, e outras que, bom, talvez eu faça um vídeo só pra explicar essas coisas. Ó, querendo formar conteúdo em diversas outras coisas. Mas bom, hoje eu tô aqui pra trazer, vocês já viram aí pelo título, uma ficha de ordem paranormal, mais um pedido de inscrito, um pedido do Speedbot YT, que ele pediu pra eu fazer uma ficha do Itachi Uchiha. E aí eu fiquei olhando pra essa ficha, fiquei olhando, e eu comecei a ter uma ideia diferente. Eu sempre trago as fichas do Nex máximo delas, mas é interessante ver a caminhada, tipo, fazer uma ficha que só funciona no Nex específico é meio triste. Então a minha ideia é, a partir de agora, começar a trazer fichas que vão funcionando conforme o jogo vai evoluindo. E assim você pode jogar com elas em diferentes fatores do jogo. Porque, tipo, nem toda mesa vai ser Nex 65, que seria o Nex máximo que a gente vai chegar hoje. Mas também nem toda mesa vai jogar Nex 10. Então é pra dar um avanço. Última coisa que eu tenho que explicar serão 3 fichas, as 3 vão estar aí na descrição. E eu vou usar algumas regrinhas. Eu vou usar a regrinha de sobrevivendo ao horror, que é a regrinha de Nex, de nível, essas coisas. E eu vou usar essa regra com a seguinte ideia. Cada um de nível que o personagem possuir, ele possui 5 de Nex. Daquela regrinha que tem aquelas coisas meio que opcionais, mas que são interessantes. Então, eu acho que vai dar um charme a mais pra ficha. Dá pra fazer sem, mas eu acredito que vai ficar mais interessante fazendo com. Então, é isso. Acho que eu já expliquei tudo, então podemos ir direto pras fichas. Então, vamos começar com 10% de Nex. E, bom, indo de início, ele vai ser um combatente, porque eu acredito que ele combater é... Cara, eu acho que é o que mais é pedido na Ambu. Por mais que seria interessante fazer como um ocultista, mas eu vou me segurar um pouquinho, fazer como combatente, por mais que... Combatente não é das minhas classes favoritas. E a origem dele é vítima. O motivo da origem dele ser vítima é seguindo meio que uma lógica. A vítima fala que você sofreu sobre algum efeito paranormal, alguma criatura, alguma coisa assim. E querendo ou não, a Kurama ter sido invocado no meio da vila é algo paranormal. Imagina como as bijus como algo anormal daquele mundo, tanto que eram consideradas armas divinas. E isso levou ao massacre do Cloutira. Se eu estiver falando alguma merda sobre Itachi, faz muito tempo que eu não vi Naruto, então peço desculpa. Agora, vamos para os atributos. Ele tem 3 de força, 2 de agilidade, 1 de intelecto, 2 de presença e 1 de vigor. O motivo da força dele é justamente para ele ter um daninho no soco, por mais que eu não vou pegar artista marcial. E ele também tem um dano com a espada dele, porque quando ele era da Ambu, ele utilizava uma espada, uma katana, só que aqui eu vou colocar uma espada para ele ter um pouquinho mais de força, também para ele ter uns itenzinhos interessantes. A agilidade dele, tanto para esquivar, tanto para se esconder, vai ser muito interessante isso. Por enquanto, o intelecto dele vai ficar em 1 mesmo. Eu não pretendo. Acho que 10 de Nex, 1 de intelecto tá de boa. O vigor dele também é em 1. O que é meio estranho para um combatente, mas como ele já tem um bônus de vida interessante, então acho que fica de boa. E a presença em 2, porque querendo ou não, ele vai começar a querer manipular as pessoas, porque no futuro ele vai ter bastante enganação para conseguir fazer aquelas coisas como mentir pro próprio irmão. Indo para a parte dos status dele, ele tem 26 de vida, 17 de sanidade e 8 de esforço. A defesa dele base é 17 e esquivando fica 22. Acredito que os status dele estão bom. O buff que a habilidade da origem dele dá em sanidade é muito boa, porque não tem nada nesse sistema que te dá sanidade máxima. E tipo, tem uma habilidade que te dá sanidade máxima conforme você avança de Nex, é muito bom. Por mais que algumas pessoas digam que não, Vítima é uma das minhas origens favoritas. Indo para as perícias dele, ele tem furtividade, luta, percepção, pontaria, reflexo e vontade treinado. Porém, graças à classe dele, graças à trilha dele, ele tem mais 5 em iniciativa. Afinal, ele é das operações especiais, porque ele é um Ambu. Então acho que operações especiais, pessoal da Ambu, combina com ele. E também porque eu queria fazer uma coisa interessante.
Lembrando que essa ficha não é pra ser combada, pra ser muito forte, mas uma ficha pra ser divertida e mostrar o potencial do personagem. Então, já avisando isso aqui. Indo pra parte das suas habilidades, a gente tem algo interessante. Nós temos o ataque especial, que é a habilidade inicial de todo combatente. Gastando 2 PE, ele pode ganhar mais 5 no dano no teste. Coisa simples. Cicatrizes psicológicas, que dá 1 ponto de sanidade por Nex. No caso, por nível, mas a gente tá usando a mesma regra, então, né? E é muito legal. E iniciativa aprimorada, que dá uma ação de movimento inicial na primeira rodada que ele entrar. E mais 5 de iniciativa, o que é muito joia. Indo pra parte de inventário, ele não tem nenhum ritual, pelo menos por enquanto. A gente tem uma bandoleira, que, sacar um item uma vez por rodada como ação livre é extremamente útil. A gente também tem uma espada, que é cruel. E o motivo dela ser cruel é porque eu quero que ele consiga causar um dano interessante. Por mais que o dano dele não vai evoluir tanto, já que a ficha não é pra isso. Mas eu quero que ele cause um dano interessante de começo. Então eu acho que um D8 mais 5 é bom, porque querendo ou não, quebra a defesa da maioria das criaturas. Porque nesse Nex as criaturas vão ter pelo menos 5 de defesa. E aí ele consegue causar um D8 de dano puro ou um D10 de dano puro, no caso da... caso ele segure com as duas mãos. Ele tem uma proteção leve, porque defesa é sempre bom. E aí, 2 itens do suplemento do Sobrevivendo ao Horror, que são shurikens. E são 2 shurikens que ele vai pegar, que basicamente são itens de categoria 0, que dão 1d4 de dano, como vocês estão vendo aí, crítico 2. Mas eles têm uma coisa interessante. Além delas serem arremessáveis e terem pouco espaço, elas têm uma coisa muito legal, que é o fato delas poderem, quando a pessoa quando ela tiver pontaria não treinada, mas quando tu tiver veterano em pontaria, você pode lançar um PE e lançar outra shuriken contra o alvo que você lançou a primeira shuriken. Então tu pode dar 2 shurikenzadas num único alvo. Aqui tá vendo só 2 shurikens, mas se você quiser lotar o inventário dele de shuriken, você pode lotar. Eu deixei mais espaço pra vocês pegarem o que vocês acharem melhor, mas se quiser lotar de shuriken, lota de shuriken, beleza? Então, essa é a ficha dele de 10% de Nex. Nesse Nex não tem muita coisa pra fazer, então vamos partir direto. E com 40% de Nex, nós temos o primeiro up de atributo que ele tem, que ele vai ganhar mais um intelecto. Porque ele vai precisar de intelecto, ele tá começando a evoluir, começando a, É importante ter bastante intelecto, principalmente para combatente que não tem muita perícia. Então, os status deles vão ficar basicamente assim: 56 de vida, 38 de sanidade e 34 de esforço. Você consegue perceber que a sanidade dele deu uma caída, não era pra ser essa sanidade, porque ele vai ter um poderzinho que eu logo vou falar. Vamos para as modificações que tiveram nas perícias, começando com as perícias que foram modificadas pelo grau de treino. A gente tem enganação, que antes ele não tinha, mas ele pegou com intelecto. Então a gente tem enganação mais 10, veterano. A gente tem luta, pontaria e reflexo. E a gente também tem algumas outras coisas, como por exemplo furtividade, que ele tá usando vestimenta e aumenta para 10, mas algo um pouco diferente. Vocês podem notar que tem 2 perícias que estão com menos 5. Isso é uma das alterações de Nex, ou melhor, 2 alterações de Nex que ele tem, que são buffs que ele vai ter, mas ele também vai ter debuffs. E os debuffs que ele vai ter é menos 5 em diplomacia e menos 5 em fortitude. Calma. Antes de vocês me crucifiquem por fazer um combatente que não tem fortitude, pensa o seguinte: ele tá com uma doença, ele está ficando doente cada vez que passa. O vigor baixo dele, a fortitude de menos 5, mostra que ele tá ficando doente, que ele tá lascado fisicamente. Mas mesmo assim ele continua, né, na força de vontade. Então vamos para as habilidades dele. E de 25, ele tem a primeira alteração de Nex, onde basicamente o paranormal tá envolvendo o corpo dele, e ele tá tendo alguns déjà vus, e cada vez mais a mente dele tá ficando estranha. Então ele ganha ocultismo, eu não falei, mas vocês podem ver que ele tem ocultismo treinado, não é um erro, porque ele ganha por essa alteração de Nex. E caso ele já tivesse ocultismo, ele ia ganhar mais 2, porém ele não tinha antes. E o ponto é, ele vai ter que escolher uma das perícias pessoais, interpessoais no caso, entre diplomacia, enganação e intimidação, para receber menos 5.
Eu tava dando uma olhada, eu pensei em tirar intimidação, mas, porra, o Itachi já é alguém que tem uma postura intimidante. Intimidadora, porra, intimidante é foda. Uma postura intimidadora. O ponto é, ele não tem intimidação, mas eu gostaria de deixar isso porque vai que alguma coisa dá um buff pra ele e tal. E diplomacia, eu acredito que ele usa bem menos do que enganação, porque eu acho que ele mais intimida a pessoa e engana ela do que seja diplomático, tá ligado? Não, ele foi super diplomático, ele chegou pros caras e falou, ó, toca no Sasuke que eu te arrebento na porrada, Danzo. Basicamente isso, eu gostaria que essas fossem as falas. Por favor, alguém me contrata pra fazer o Itachi, please. De 35, ele tem uma outra alteração de Nex, que ele pode somar um atributo nos seus pontos de esforço. Eu escolhi intelecto, mas você pode escolher força, já que mesmo avançando isso não vai mudar muita coisa, mas eu só quis escolher intelecto. Porém, o corpo da pessoa tá devastado e o cérebro, meio que o corpo não tá seguindo as regras, não tá se mexendo da forma certa e era necessário escolher sofrer menos 5 em atletismo, fortitude ou reflexo. E fortitude porque faz até uma lore com o personagem. Como um dos poderes que ele pegou é o combater defensivamente, porque, cara, eu vejo muito o Itachi, aquele tipo de pessoa que prefere visualizar, se defender primeiro, ganhando o cara mais não no cansaço, por causa que o Sharingan dele limita, mas não ser acertado, tanto que ele focou em reflexo e em agilidade do que focar em fortitude. Então, o combater defensivamente, quando ele dá um ataque, ele pode escolher basicamente sofrer menos 1 todo o 7 de ataque, mas ele ganha mais 5 de defesa. Então a defesa dele, que era 29, vai para 34. Eu acho que eu não falei a defesa dele, mas tá aí, vocês viram aí na tela. A habilidade dele, que ele ganhou por ser a trilha dele, é o ataque especial, que ele tem... Que ele pode basicamente dar um ataque especial, não, um ataque extra. Que ele gasta 2 PE uma vez por rodada e pode dar uma porrada adicional, o que é muito bom, muito útil. E o último poder que ele pegou dos combatentes é transcender. Por isso que ele tem um pouco menos de sanidade. Porque ele pegou transcender, ele não tem nenhum poder, como vocês podem ver, não tem nenhum poder a mais. Porém, ele tem um ritual. E, bom, tecer ilusão. Existe ritual melhor para um Uchiha do que tecer ilusão? Simplesmente poder criar a ilusão que você quiser, da forma que você quiser. No primeiro as pessoas podem até atravessar a ilusão, mas no segundo tu pode prender uma pessoa basicamente. E você pode, uma vez por rodada, mover a ilusão para onde você quiser. E por mais que ele não tenha terceiro círculo para causar dano com a ilusão, caso ele atinja terceiro círculo, dá pra fazer muito um Tsukuyomi da vida, tá ligado? Tipo, fazer a pessoa ver essas coisas e tal. Por mais que todo mundo vai ver, mas dá pra fazer uma coisa interessante. Dá uma conversada com o teu mestre e tal. Dá pra fazer algo muito legal. E pro inventário dele não mudou muita coisa. A espada dele só foi aprimorada uma vez, que agora virou perigosa também. Então ele vai gritar com 17, o que é muito bom. E ele tem uma roupa, olha, uma roupa da Anbu, que dá mais 5 em furtividade. É somente isso, uma roupinha da Anbu, nada demais. E essa é a ficha. Não tem muita coisa que dá pra falar. O que ele pode fazer é uma ilusão pra prender o alvo enquanto taca shuriken nele. Dá pra fazer umas coisas muito legais, sabe? Dá pra fazer uma ilusão usando oi, evitar que a pessoa consiga chegar em você. É uma coisa bem interessante. Tipo, tecer ilusão dos rituais que mais abrange pra tu fazer muita coisa. O problema é que, na real, não tem problema. Tipo assim, mesmo seres, aparentemente, que não tem mente, ainda caem na ilusão se falharem no teste. Ainda acham que aquilo é real. E se tu é levado pelo instinto, aquilo é real pra você, entende? Então, é isso. Não tem muito mais o que falar. Vamos pra última ficha. Itachi 65 de Nex. Nosso querido, agora da Akatsuki. Tudo pronto. Ele vai ganhar um atributo, que é lógico que eu aumentei intelecto. Porra, o Itachi tem que ser um cara com bastante intelecto. E no final, os atributos dele ficou 3 de força, 2 de agilidade, 3 de intelecto, 2 de presença e 1 de vigor. A vida dele é 71, não é muito, mas também não é pouca. A sanidade dele é 41 e os pontos de esforço é 52. Bastante pontos de esforço, porque também tem algumas habilidades por trás. Mas bom, e a defesa dele é 19, normal. E esquivando é 31. Mas se vocês conseguem ver aí alguma coisa diferente, dá um tempinho aí pra vocês. Mentira, deve estar um círculo vermelho em volta.
basicamente nas resistências dele, ele tem 10 de RD mental. Sim, eu peguei um item amaldiçoado, ok? Me condenem. Eu peguei um item amaldiçoado, finalmente. Vamos agora para as mudanças que teve na perícias. Não teve grandes mudanças nas suas perícias. Além dele ter ganhado mais uma perícia, que foi tática. E ele ter evoluído vontade para mais 10. Ele tem ocultismo, que ganhou mais 2. E vontade, que também ganhou mais 2. Além do reflexo, que ganhou mais 2. Então ele tem 12 de vontade, 12 de reflexo e 7 de ocultismo. Continuando com as penalidades de menos 5 em diplomacia e fortitude. Indo para as habilidades que ele tem, agora ele possui uma habilidade muito interessante, que é uma habilidade geral, que é a vontade inabalável. Basicamente, o portador teve um treinamento mental rigoroso, e ele vai ganhar 1 PE a cada 10 de Nex. Então, algo muito bom. 10 de Nex seria equivalente a cada 2 de nível. É bom, porque ele vai ter um pouquinho mais de esforço. Além disso, ele ganha mais 2 em vontade. Então, pô, só isso daí já dá uma ótima evolução. E ele também possui a habilidade. Ele vai ter outros 2 poderes de combatente, que ele vai ter transcendido 2 vezes. O motivo do intelecto é para esses 2 rituais que eu vou pegar. Mas, indo para a habilidade dele de trilha, ele tem o surto de adrenalina, que gastando 5 PE, ele ganha uma ação de movimento ou padrão adicional naquela rodada. Ou seja, o cara pode fazer muita coisa, mas muita coisa mesmo. E ele tem PE pra fazer isso. Ele pode fazer isso 10 vezes, no caso, num turno. Se ele quiser torrar o PE dele, mas eu espero que você não faça isso. Ou faça. A ficha tá na tua mão, faça o que tu quiser. E vamos para a alteração de Nex, porque ele é de conhecimento. E quem conhece Sobrevivendo ao Horror sabe que as alterações de Nex de conhecimento são filhas da puta. Mas elas também são interessantes e combinam com o personagem. Porque agora o Itachi tá vendo mais do que o normal. Ele está vendo a realidade, ele está vendo as leis, é como se fossem códigos da natureza. Mas isso também tem um custo. Os olhos dele estão brilhando. No caso em amarelo, mas sei lá, se eu converso com o teu mestre pra deixar vermelho, foda-se. Faz aí tua brincadeira. Ele tem o ritual terceiro olho sempre ativo. Quer dizer que ele enxerga auras paranormais, ele consegue ver, meio que saber a VD da criatura só pelas dicas do mestre, ou saber se o ritual é forte, ou até se a pessoa consegue conjurar um ritual. Porém, ele tá permanentemente ofuscado, que é -1 em teste de ataque, e também -1 em teste de percepção, qualquer coisa envolvendo visão. O que é algo questionável para um combatente. Tipo, a pequena parcela de combatente de conhecimento que existia antes foi basicamente eliminada quando entrou esse bagulho em jogo. Mas, sinceramente, eu acho que não é um debuff tão grande, comparado aos debuffs que isso aí evolui. Mas eu acho que até é bem interessante, já que ele já não tá conseguindo chegar direito. Eu pensei até pegar uns rituais pra fazer um contra nisso, mas deixa isso pra, sei lá, se vocês quiserem eu faço uma ficha de ocultista do Itachi pegando os rituais e tal, que aí vai ter muito mais coisa e provavelmente vai ser bem mais longo. Agora, indo para os rituais. A gente tem Chama do Caos, o que é lógico pegar, já que o Itachi usa uma Amaterasu. Tudo bem que agora a chama é roxa, púrpura, ciano, mas eu acho que, pô, conversando bem, dá pra arrumar. A ideia das Chamas do Caos, como sempre, criar chama na pessoa, causar dano no discente de labareda, ou fazer chama na própria arma e bater, porque mesmo que ele não cause dano tão grande, é pouquíssima, se não nenhuma criatura que tem resistência a fogo. É simplesmente fogo. A Aracnazita tá fudido contra o Itachi, mas aí a Aracnazita já estaria fudida desde o início. E bom, não é só isso, porque o outro ritual é o Embaralhar. Pra quem achou que 31 de defesa era pouco, agora toma aí, ó, mais defesa. Por que embaralhar? O motivo é simples. Criar clones ilusórios não é algo totalmente dos Uchihas, mas criar clone em si é algo muito interessante. Por mais que o clone não possa fazer coisas pelo Itachi, é um clone que basicamente vai desviar os ataques dele. E eu acredito que o Itachi faria isso. Se eu não me engano, acho que ele já fez isso. Acho que na luta contra o Kakashi ele usou um clone que se explodiu e tal. Mas a ideia é, se o inimigo não puder te enxergar, ele não ganha, tu não ganha um bônus de defesa. O que significa que se você fechar seus olhos pra lutar contra o Itachi, é teoricamente mais fácil acertar ele.
Ou seja, seria a mesma ideia dos olhos dele, só que agora com poder diferente, tá ligado? Em vez de ser a ilusão, é o embaralhar. Então tá, tudo de boa. Sem falar que ele pode usar o Descent dele, ganha mais 10 de defesa. Aí a defesa dele vai pra 41 no primeiro ataque, se ele esquivar. E se ele usar o combater defensivamente, vai pra 46. E aí, porra, no Nex que ele tá, difícil que acerte. Mas, né, criatura em ordem paranormal é meio roubado. Então, tome cuidado, tome cuidado. No inventário dele, eu acho que eu não falei pra vocês, mas evolução. Mas vai estar aparecendo aí na tela a evolução que ele tava, de oficial e tal, nas patentes que ele tá. Acho que eu acabei esquecendo de falar. Bom, ele tem, a espada dele agora é certeira, porque como ele tá ficando mal da visão, faz sentido que, sei lá, ele aprimorou a espada dele pra acertar mais facilmente, já que ele não tá conseguindo enxergar muito bem. Sim, eu tô tentando construir uma lore no meio dos itens dele. É isso que acontece quando tu é mestre de RPG, tu tenta criar lore em tudo. Bom, ele tem a proteção leve dele agora reforçada, mais 7 de def é muito bom, mas ele já tinha reforçado há um tempo atrás, eu acho que, não cheguei a comentar, acho que é 40 de que você já tinha reforçado. Eu sou uma besta, tá? Eu acabei de voltar de fazer vídeo. Por favor, me dá uma trégua aí, na moral. Ele tem a roupinha Dambu dele, que ele aprimorou, agora dá mais 2 em reflexo. Shuriken. E uma coisa aí, fica do mestre de vocês. Dá pra aprimorar Shuriken pra ganhar categoria 2? Tipo assim, eu não vi nada que falava que, tipo, não podia aprimorar. Só que é que a Shuriken, ela não é uma arma corpo a corpo. Ela é uma arma à distância. E, tipo, arma de arremesso. E não tem nada falando sobre arma de arremesso. Cara, eu posso estar errado. Mas eu girei o livro inteiro e não tinha nada falando sobre armas de arremesso. Aí eu fiquei muito confuso. Então eu decidi aprimorar. Se não der, tira a aprimoração. Mas uma das shuriken dele é certeira. Mais 2 no acerto, na pontaria. Tamo junto. Porém, aí está a coisa que ele possui. A roupa da Akatsuki. Que além de dar mais 2 em ocultismo, que já é muito bom, é também amaldiçoada com a maldição de conhecimento, escudo mental, que dá 10 de RD mental. O motivo disso é simples. O Itachi, com a roupa da Akatsuki, ele vai ter que fazer coisas horríveis. Ele tem que fazer, todo mundo da Akatsuki tem que fazer coisas horríveis. Ou seja, eles precisam ter meio que uma defesa mental. E a minha voz tá morrendo aqui. Mas eles têm que ter uma defesa mental pra conseguir tancar as coisas que eles estão fazendo. Até pra conseguir, sei lá, invocar uma biju ou peitar uma biju, que tem que estar muito louco pra ir pra cima de uma biju. De uma biju. Então, é isso. Essa é a ficha do Itachi. Como eu disse, as 3 fichas vão estar aí na descrição pra vocês darem uma olhada. Dá uma comentada aí no que vocês acharam. E se vocês quiserem alguma outra ficha, comenta. Deixa like. Por favor aí, comenta Hollow está de volta. E talvez eu saia um vídeo explicando, vai ser um vídeo mais de conversa, o próximo vídeo que eu vou lançar. Que eu vou explicar algumas coisinhas e tal. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like, se inscreve no canal e até lá.